Olá, crianças! Bom dia! Aqui quem fala é a tia Joyce, da Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa, São Bernardo do Campo. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Infantil. E hoje nós teremos uma história muito legal. Ela se chama Naamã, o único caminho para você ficar limpo. Vou repetir, Naamã, o único caminho para você ficar limpo. Essa história é da série de lição Rota 14.6. E como eu disse, já dei aí para vocês uma super dica do personagem principal dessa história, que é Naamã. O que será que essa história tem hoje para nos dizer? Vamos lá? Super animados, força! Dá aí uma espreguiçada bem legal, bem forte, para você ficar super atento nessa aula de hoje que tá super 10. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais um dia lindo que Ele nos deu. Aí mesmo na sua casa, abaixe sua cabeça, dobre a sua mão e feche os seus olhos para orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado pela noite de sono maravilhosa, por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Venho te pedir agora, Senhor, sabedoria, que o Senhor venha, ó Deus, abrir nossas mentes e corações para aprender mais de Ti, que tudo que eu vier a falar para as crianças, venha, ó Deus, de Ti. Mais uma vez, muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pois eu oro agradecida em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Crianças, vamos decorar um versículo? Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos lá então? Figura 1. Será que Deus se importa com pessoas que não se importam com Ele? Será que Ele quer que elas o conheçam e tenham amizade com Ele? Podemos encontrar as respostas para essas perguntas na Bíblia, crianças. Conhecendo a história de um homem que era inimigo do povo de Deus. Ele viveu há muito tempo e seu nome era Naamã. Isso mesmo, Naamã. N-A-M de Maria, A e tio, Naamã. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um soldado valente e era muito respeitado e estimado pelo rei da Síria, pois Naamã levou o exército sírio a vencer muitas batalhas contra Israel. Naamã também era rico. Ele e sua esposa provavelmente tinham uma boa casa e muitos servos. Mas nem tudo era bom na vida de Naamã. Naamã tinha uma doença de pele muito grave, que causava feridas doloridas em seu corpo. Na época de Naamã, não havia cura para essa doença chamada lepra, e era provável que ele um dia morresse por causa dela. Porém, Naamã tinha um problema ainda maior, que ele nem sabia. Ele não conhecia nem se importava com o Deus vivo e verdadeiro. Ele e seu povo adoravam ídolos, deuses feitos de madeira ou pedra. Naamã era pecador. Naamã era um pecador. Ele não conhecia e nem se importava com o Deus vivo e verdadeiro. Mesmo tendo essa doença terrível, Naamã continuou servindo como comandante do exército sírio. Um dia, o exército da Síria invadiu Israel, capturou algumas pessoas e levou-as para serem escravas. Crianças, vocês sabiam que toda pessoa nasce pecadora? Isso mesmo. Isso daí inclui tanto eu quanto você. Todos nós nascemos pecadores, né? E todos nós nascemos querendo fazer coisas de nós mesmos, seguir os nossos próprios caminhos, né? Preferindo escolhas que venham de nós mesmos, né? E talvez até
na escola, né, naquele dia daquela prova tão difícil, você tenha colado. Ou você pensou algo ruim a respeito de um amiguinho que você nem conhece ainda, já fez ali um pré-julgamento daquele amiguinho. Tudo isso é um caminho que não é o caminho de Deus. E enquanto nós seguirmos o nosso próprio caminho, ou seja, vivermos do nosso próprio jeito, nós não podemos ter a amizade de Deus. Muito sério, não é mesmo? Sem Deus não há nada, pessoal, não há nada que possamos fazer para resolver o problema do nosso pecado. Uma das pessoas capturadas foi uma menina. Ela foi levada para a casa de Naamã para trabalhar como serva de sua esposa. Que trabalhos vocês acham que ela deveria ter feito naquela casa? Vamos pensar. Talvez ela varria o chão, ajudava a preparar a comida ou lavava roupas. A garota podia ver que Naamã tinha uma doença de pele bem grave. Ela se lembrou de alguém em Israel que poderia ajudar. Eliseu era profeta de Deus, isto é, alguém que declarava as mensagens de Deus para as pessoas. Deus já havia feito milagres por meio de Eliseu. A menina tinha certeza de que Deus poderia usar Eliseu para ajudar Naamã. Não foi maravilhoso Deus ter colocado aquela menina na casa de Naamã? Deus está no controle de tudo, crianças. Ele planejou que aquela garota estivesse ali, onde poderia dizer a este inimigo do povo de Deus sobre o profeta de Deus. Naamã não se importava com Deus, mas Deus se importava com ele e queria que Naamã o conhecesse. Deus se importava com Naamã e queria que Naamã o conhecesse, apesar de Naamã não se importar com Deus. Por isso, Deus planejou que aquela menina estivesse ali para contar sobre o profeta de Deus. Que história, hein, crianças? Que será mais que vai acontecer? Vocês sabiam que Deus, ele se importa com você? Ele se importa comigo, ele se importa com todo mundo. Talvez você nunca tenha pensado em Deus antes, mas ele se importa muito com você. Vou repetir, talvez você nunca tenha pensado em Deus, mas ele se importa muito com você e quer que você o conheça. A menina foi falar com a esposa de Naamã. A pequena escrava contou à sua senhora que Naamã poderia ser curado se fosse à terra de Israel procurar o profeta de Deus, na cidade de Samaria. Aquela escrava não era adulta, era apenas uma garota. Ela nem sequer era do país de Naamã. Era uma escrava e era estrangeira. Ela poderia ter pensado que não era importante. Mas Deus a usou para contar à esposa de Naamã sobre como o comandante poderia ser curado. Deus também pode usar você. Digam comigo, Deus pode usar a minha vida. Repita aí, crianças. Deus pode usar a minha vida. Isso mesmo. E digam novamente, Deus podem usar a minha vida. Que bênção! Mesmo que a pequena escrava na casa de Naamã parecesse sem importância, Deus usou a vida daquela menina no trabalho dele. Ela disse à sua senhora que havia um profeta de Deus em Israel que poderia curar Naamã. A esposa de Naamã deve ter ficado muito, mas muito animada ao ouvir que existiria uma possibilidade de cura para o seu marido. A mulher compartilhou esta boa notícia com o marido. Crianças, se você já creu em Jesus, Deus pode usar a sua vida no trabalho dele. E como isso é possível? Eu vou te dizer. Não importa
o seu tamanho, não importa a sua idade. Deus pode te usar de uma forma muito especial, assim como ele usou aquela menina, aquela escrava tão pequena, mas olha a importância que ela teve nessa história. E sabe uma forma, ou várias formas eu irei falar agora, que você pode ser usado por Deus? Vamos imaginar. Deus pode usar você para ser amigo de alguém. Vamos imaginar você lá na sua escola, você tá vendo ali na sua sala, uma pessoa ali sozinha, todo mundo brincando em turma, mas tem uma pessoa ali que tá sozinha. Você pode ser usado por Deus para ser amigo daquela pessoa, porque ninguém gosta de ficar sozinho, não é mesmo? Já pensou que chato? Já pensou se isso acontecesse com você, de você estar numa turma onde ninguém quer ser seu amigo? Ia ser ruim, não ia? Mas imagina só se vem uma pessoa até você e se torna seu amigo ali naquele momento. Isso é uma forma de ser usado por Deus. Outra forma também é você falar de Jesus Cristo para alguém que não o conhece. Você já conhece de Jesus, você também pode falar das boas novas, levar essa palavra de salvação para uma pessoa que não conhece a Cristo. E você também pode ser usado para falar para alguém da sua família, um primo, um tio, uma tia, seus avós, que ainda não conhecem a Deus, você também pode falar do amor de Deus para essas pessoas da sua família. Vocês viram como dá pra gente trabalhar para o Senhor? É especial, crianças, a gente, em qualquer fase da nossa vida, nós podemos ser usados por Deus para o trabalho dele. Então, não se sinta menosprezado, não se sinta que você não é capaz, independente da sua idade, do seu tamanho, peça muita sabedoria a Deus, que ele com certeza dará a você, independente da sua situação. E nunca pense que você não é capaz. Independente do que os outros pensam ao seu respeito, você pode sim ser muita bênção no reino de Deus. Depois, Naamã foi contar ao rei da Síria o que a jovenzinha havia dito. O rei, então, deu uma carta para Naamã levar ao rei de Israel. Naamã pegou a carta, muitos presentes e alguns servos e partiu para Israel. A viagem deve ter levado vários dias. Vamos fazer de conta que estamos viajando em nossas carruagens para Israel. Chegando ao palácio, Naamã apresentou sua carta ao rei de Israel e ficou observando enquanto o rei lia. A carta dizia o seguinte: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Tudo isso, crianças, está lá em 2 Reis 5:6. Isso mesmo, lá na Bíblia, no livro de 2 Reis 5:6. Capítulo 5, versículo 6. O rei de Israel achou estranha aquela carta e ficou muito preocupado. Como ele poderia curar alguém que tivesse essa doença terrível? Ele pensou que talvez o rei da Síria quisesse arranjar uma desculpa para entrar em guerra com Israel. O rei de Israel, então, rasgou suas roupas. Era costume fazer isso. O rei assim mostrou que estava muito chateado. Quando Eliseu ouviu que o rei havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Novamente, crianças, essa passagem está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. Sem demora, o rei de Israel enviou Naamã à casa de Eliseu. Vamos fazer de conta que estamos indo com nossas carruagens para a casa de Eliseu. Naamã chegou à casa de Eliseu esperando que o profeta saísse e falasse com ele. Será que aconteceu isso, crianças?
Nossa, estou extremamente curiosa para saber. E vocês? Vamos ver então o que aconteceu? Eliseu não saiu de sua casa. Ele apenas enviou seu servo com uma mensagem para Naamã. O servo disse: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e você ficará limpo. Essa passagem está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. O que o servo disse para Naamã fazer? Vamos lá, perguntando de novo. O que o servo disse para Naamã fazer? Isso mesmo, lavar-se no Rio Jordão. Naamã ficou com muita, mas muita raiva. Vamos imitar o nosso rosto? Aliás, vamos imitar o rosto de uma pessoa com raiva? Naamã tinha imaginado uma cura bem espetacular, mas muito espetacular. Ele imaginou que Eliseu viria falar com ele, então faria uma oração a Deus em pé, depois colocaria a mão sobre as feridas e sua pele ficaria limpa e purificada da lepra. Ter que se lavar no rio não era o tipo de cura que ele esperava, ainda mais sendo no Rio Jordão, que era escuro e barrento. Naamã estava muito irritado. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 11 ao 12. Mas, crianças, por que Naamã ficou tão zangado? Ele queria ser curado, mas era um homem importante e orgulhoso. Ele não queria receber uma mensagem de um servo. Ele também não queria parecer um bobo mergulhando em um rio lamacento. Cheio de orgulho e raiva, Naamã queria ser curado do seu próprio jeito. Outra forma de dizer isso é dizer que ele queria seguir seu próprio caminho, mas o caminho de Deus era o único caminho para a pele de Naamã ficar limpa daquela doença. Deus tinha preparado um caminho para Naamã ficar limpo de sua doença, mas Naamã estava cheio de orgulho e raiva e pensava que seu caminho seria melhor que o caminho de Deus. Ele queria ser curado do seu jeito. Porém, os servos de Naamã insistiram para que ele fizesse como Eliseu mandou. Finalmente, Naamã concordou. Ele e seus servos voltaram para as carruagens e correram para o Rio Jordão. Vamos fazer de conta que estamos indo com as carruagens até o Rio Jordão. E chegando perto do rio, Naamã logo entrou na água. Vamos fazer de conta que mergulhamos na água como Naamã. Ele mergulhou 1 vez, 2, 3, depois 4 vezes, 5, 6 vezes. Crianças, assim como Naamã precisava ficar limpo e curado daquela doença da lepra, assim somos nós. Nós precisamos ficarmos limpos dos nossos pecados. E como que a gente pode ficar limpo dos nossos pecados? Reconhecendo que Cristo, Ele é o Filho de Deus. E nós fazemos esse reconhecimento através de uma oração, pedindo a Ele perdão dos nossos pecados, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, que Ele veio a este mundo, Ele morreu e Ele ressuscitou. Nós já falamos isso em várias outras lições, em vários outros momentos, mas se você ainda não tomou essa decisão, hoje é um dia especial, não deixe para depois. Reconheça para que você fique limpo, porque Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou o castigo maior por conta de nós.
E essa é a forma que nós temos de retribuir esse tão grande amor, reconhecendo Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Vocês viram lá no início o nosso versículo que fala que Jesus, Ele é o único caminho, crianças. Ele é o único que pode nos levar até o Pai, que é Deus. Então, Jesus, Ele é a ponte entre nós e Deus. Ele veio, com seu tão grande amor, nos purificar de todos os nossos pecados. Assim como Naamã fez, tenha essa atitude de realmente se colocar na presença do Senhor em oração e reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador de sua vida. Então, ele mergulhou no rio pela 7ª vez. Quando Naamã saiu da água, ficou surpreso com o que viu. Suas feridas tinham sumido. Deus fez Naamã ficar limpo de sua doença. Fique imaginando que os servos devem ter comemorado muito, crianças, mas muito. Imagina só que alegria! E foi mesmo, com muita alegria, Naamã e seus servos voltaram depressa para a casa de Eliseu. Vamos fazer de conta que voltamos com nossas carruagens para a casa de Eliseu. Dessa vez, Eliseu saiu para encontrá-lo e Naamã declarou a Eliseu: agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Que grande milagre, hein, crianças? Olha só que caminho maravilhoso que Deus preparou para Naamã. Deus fez um milagre quando Naamã ficou limpo de sua doença. Mas o maior milagre foi este. Naamã viu o poder de Deus e creu no único Deus verdadeiro. Naamã ofereceu muitos presentes a Eliseu, mas Eliseu recusou. Naamã reconheceu que foi Deus quem o curou, não Eliseu. Naamã retornou à Síria, não mais adorando falsos deuses, mas adorando o único Deus vivo e verdadeiro. Ele certamente ficou muito feliz por ter escolhido abandonar o seu próprio caminho para seguir o caminho de Deus. Por favor, crianças, vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Se você creu em Jesus hoje ou se tiver dúvidas sobre o que significa isso, me mostre, fale com a professora, fale comigo, com a tia Jandira. Todos vocês podem reconhecer a Cristo como seu único Salvador, tá? Para você que ainda não aceitou a Jesus. Se você já aceitou, continue firme no seu caminho, sempre orando, lendo a palavra do Senhor. Naqueles dias que você está passando por alguma dificuldade, ai tia, vou ter uma prova difícil na escola. E o que eu faço? Você vai precisar estudar muito, isso faz parte completamente. Mas ore, entregue nas mãos do Senhor para que Ele te ajude a você a lembrar de tudo que você estudou, porque nós também temos que fazer a nossa parte. E para as demais áreas da nossa vida, às vezes a gente fica um pouco doente, Tem uma gripe, às vezes uma dor na barriga, Às vezes a gente acaba caindo, machucando o nosso joelho ou alguma outra parte do nosso corpo. A gente pode entregar tudo isso nas mãos do Senhor, orando, pedindo para Ele aliviar esse sofrimento, não é mesmo? E como eu disse, para vocês ainda que não aceitaram a Cristo e têm vontade de fazer isso, procure a tia, procure o papai e a mamãe para vocês falarem essa vontade de aceitar a Jesus Cristo. Olha que história mais maravilhosa, E a gente aqui, da igreja, ouve muito falar dessa história da menina de Naamã, que o nosso pastor, o pastor Valfrido, ele gosta muito dessa história, E ele sempre conta para nós, com muita alegria, muito entusiasmo, porque vocês estão vendo que a menina, ela nem o nome foi revelado, mas
a grande importância que ela teve nessa história, né? Foi lá como escrava, era estrangeira, nem era daquela terra, e Deus a usou poderosamente para que ela falasse que em Israel tinha um profeta que poderia ajudar Naamã. Olha só, tá vendo? Uma criança pequena, né? E nós temos que valorizar, né, a nossa sabedoria, porque é uma sabedoria vinda de quem? Vinda de Deus. Então, Deus pode usar a sua vida, pode usar de forma maravilhosa. Às vezes você tem um amiguinho ali na sua escola que está passando por algum problema, vai lá, dê uma palavra de ânimo, diga que Jesus o ama. Não é mesmo? Deus pode usar a sua vida também para você ser bênção, independente da sua idade, tá bom? Então, hoje é essa história, que vocês aí fiquem com Deus. Muito obrigada, né, mais uma vez. E a tia vai finalizar aí também aparecendo para que vocês possam me ver também, não só aqui através das figuras ouvindo minha voz. É isso, crianças. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no canal da igreja, assistindo aí a mais uma história, mais uma lição, né? Que não deixa de ser, porque nós aprendemos muitas coisas, não é mesmo? E que história maravilhosa, né? Como eu disse, essa menina que a Bíblia nem relata qual é o nome dela, mas você vê a importância que ela teve para o desfecho dessa história. Olha só como Deus usou. Então, como eu já falei várias vezes aqui, você é importante para Deus. Deus te colocou, te trouxe a esse mundo porque Ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito, ele começa desde muito pequenininho, né? Então, desde pequenininho, nós podemos ser muito bênção na vida de pessoas, ser bênçãos para o trabalho do Senhor aqui na terra, não é mesmo? Para que nós possamos plantar, né, coisas boas aqui, que com certeza o Senhor, Ele sempre fará o melhor, né, para as nossas vidas, fará aquilo que é da vontade dEle para as nossas vidas, e lá no céu nós seremos recompensados, não é mesmo? Então, crianças, fica aí essa lição, essa aula para vocês a cada dia mais confiarem, cada dia mais estarem atuantes, né, com Deus. Nunca esqueçam de praticar essas coisas que nós temos falado aqui nas aulas, porque é muito importante. E nós também aprendemos muito, nós as tias, porque esse aprendizado, ele é constante. Nós já passamos por essa fase que vocês estão da infância, vai vir a adolescência, a juventude, depois a fase de adultos, mais velhinhas. E em todas essas fases nós precisamos nos dedicar à obra do Senhor. Nós precisamos ler a palavra, orar, né? Que isso faz com que nós possamos crescer como filhos de Deus, né? Crescer como cristãos, não é mesmo? Então, eu quero desejar aqui um excelente almoço de domingo para você e toda a sua família. E esteja conosco no próximo domingo às 11h15 aqui no canal da IBB Vila Rosa, porque com certeza ainda vão ter muitas outras histórias, muitas outras lições para nós aprendermos juntos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês e a toda a sua família. Beijos! Tchau, tchau!